meio por acaso, acho que as coisas acontecem porque estão determinadas a acontecer. Eu sou administrador de empresa, me formei na GV e o começo da minha carreira foi na área de finanças e eu odiava aquilo. Assim, muito rapidamente eu percebi que eu tinha errado o meu caminho. Trabalhando na área de marketing da Yamaha, eu me apaixonei principalmente pela publicidade e pelo lado promocional. As competições, as ações promocionais, os lançamentos de produtos, as convenções, essa coisa me encantou. De lá fui trabalhar em agências de publicidade, trabalhei em algumas e depois de um tempo resolvi ir de vez para o mundo do live marketing. Aí foi quando eu comecei a trabalhar em agências de live marketing e acabei chegando no grupo muitos anos atrás e estou aqui até hoje. A verdade é que a comunicação no Brasil e nos outros países do mundo também, nas últimas décadas ficou muito centrada numa das ferramentas de todo o marketing mix aí, que a gente pode falar assim, que era a publicidade. Tanto que até nós mesmos nos chamávamos publicitários. Hoje eu adoro o Promovil, porque todo dia eu abro lá de manhã e vejo assim, profissão promocitário, né? Porque é a verdade, é o que a gente faz. O movimento da AMPRO 2013 de fazer com que as agências se assumissem agências de live marketing, quer dizer, de algo que acontece ao vivo, de algo que interage com o consumidor. No começo éramos vistos como uma ferramenta tática, e isso foi uma coisa muito ruim durante muitos anos, porque os clientes envolviam profundamente as agências de publicidade, as consultorias de marketing, os caras de branding, no seu desenvolvimento de estratégia, e nos chamavam quando essa estratégia estava pronta para resolver os pepinos que a estratégia tinha gerado. A verdade sempre foi essa, né? Então, e a gente sempre argumentando, dizendo que a gente queria ter a oportunidade de participar da definição da estratégia, porque o live marketing não necessariamente, é lógico, nós temos ferramentas táticas. Eu posso fazer uma promoção para escoar seu estoque, eu posso fazer um impulsionamento de PDV para resolver um problema regional para você, isso é tático. Mas a gente também desenvolve a estratégia de marca, a estratégia da relação das marcas com os consumidores para os nossos clientes. Eu acho assim, as fronteiras estão fluídas, né? Um termo da moda, elas estão cada vez mais, menos, na verdade, cada vez menos nítidas. Mas acho que isso é na nossa atividade e em todas as outras. Se antigamente as pessoas tinham que se definir em papéis meio rígidos, você é isso ou você é aquilo, você é dessa turma ou daquela turma, você é assim, você é assado, etc. Hoje não, hoje você tem o planeta tem uma liberdade total, cada um é do seu jeito, misturando influências de todos os lados e então cada um acaba sendo uma fórmula única, né? Então realmente a gente voltou a ter uma impressão digital, quer dizer, o jeito que eu sou é só meu e ele independe das multidões que circulam pelo planeta aí fora. Apesar de eu achar que as fronteiras não são mais tão rígidas, você fala assim, ah não, ele é uma empresa de marketing direto, lembra? Era divididinho, antigamente ficava fácil entender, olha, não, eles são uma empresa de marketing promocional, aquela é uma agência de publicidade, aquela é uma agência de design. Hoje não. Hoje, a agência de design, a agência de marketing promocional, são capazes de pensar a relação do cliente, daquela marca com o seu público-alvo, com seus consumidores, da mesma maneira que as agências de publicidade eram. Os grandes grupos publicitários nunca imaginaram que um dia iam concorrer com a McKinsey, né? Porque as empresas de consultoria também conseguem usar o intelecto, o raciocínio, o Big Data para entender a posição daquela marca, daquela empresa, daqueles produtos no mercado e falar assim, olha, você deveria fazer isso por aqui ou por ali, ou a sua relação vai ser assim, ou sua relação devia ser assada. Porque dentro desse mercado, se alguém vai perenizar, se alguém vai ficar, somos nós, a turma do live marketing. Ao contrário das outras atividades, tudo está convergindo para nós. Quer dizer, dentro do live tem digital, dentro do live tem publicidade, dentro do live tem design, dentro do live tem tudo, tem entretenimento, dentro do live tem um monte de ferramentas. Então, hoje a gente vive uma fase que é o contrário. Nós, que somos do live marketing, nós temos um desafio de incorporar essas ferramentas, de entender e de ser capaz de usar tudo, todas elas, para resolver os problemas dos nossos clientes. O clube é um grupo de
internacionais, capitaneados pelo nosso amigo e sócio Vitor Oliva, e que a partir de uma primeira empresa, né, que é o banco de eventos, a gente resolveu um dia que era difícil crescer dentro, que era preciso crescer para fora. Né? Quer dizer, o banco de eventos foi crescendo, chegou num ponto que a gente percebeu que esse crescimento, se fosse interno, teria um limite. Então a gente começou a crescer para fora. E nasceram empresas no Rio de Janeiro, como a Rio 360, ou então até a Samba, que aqui no começo da sua história foi uma parceria, uma sociedade com a DPZ, e depois voltou a ser exclusivamente nossa, sempre com aquela ideia de sermos capazes de atender tática, estrategicamente, os nossos clientes o tempo todo. Então aí vieram empresa de digital, veio uma consultoria na área de responsabilidade social ambiental, que é a Links. A gente criou uma empresa, quer dizer, na verdade, uma coisa que nasceu de dentro do banco de eventos. A nossa sócia Tati Oliva criou uma empresa que faz comercialização de propriedades de marketing e estabelece parcerias entre marcas de uma maneira inédita no mercado, que é a Cross. Então, tudo isso foi se agregando. O grupo hoje são 300 colaboradores, nós estamos com 6 agências, e o que a gente mais se orgulha dessa história é que, se você pegar lá as 100 maiores investidoras 100 maiores empresas que investem em comunicação no Brasil, a gente tem o prazer, a honra de trabalhar com 60 delas. Isso é muito legal, acho que esse é o meu maior orgulho. Eu olho para várias das agências do mercado e ela tem lá na sua diretoria de criação caras que trabalharam conosco, que cresceram junto conosco aqui, né, no banco de eventos. Quando você está num grupo, assim, os papéis vão se ajustando ao longo do tempo conforme os novos desafios do grupo. Há 4 anos eu virei vice-presidente da holding, então, além de ajudar as agências criativamente, que essa é a minha formação, né, de origem, hoje eu fiquei responsável pela parte operacional de toda a holding, de todas as agências. Então a gente montou uma holding, aí é aquela coisa mais careta de empresa mesmo. Hoje eu tenho esses 2 papéis, né? Eu tento ajudar a turma que está na frente dessa história comercial e criativa, mas o meu dia a dia é aqui, olhando para ver se toda a máquina está funcionando mesmo. Nós tivemos um grande trabalho junto à FIFA. Então, na Copa do Mundo, a gente trabalhou menos para o comitê organizador local e mais direto para a FIFA. Então, fizemos uma série de grandes eventos internos da FIFA. As pessoas não sabem, mas a FIFA aproveita a Copa do Mundo para realizar, por exemplo, sua convenção, sua grande convenção, que acontece de 4 em 4 anos. Isso foi um trabalho que a gente fez para eles, foi muito legal. E aquela coisa de trabalhar para suíço, né? Eles são metódicos, científicos. A gente aprendeu bastante com eles sobre a maneira de conduzir um negócio. O que mais me lembro era o Bud Hotel, que foi uma ativação que entrou para a história. Eu tenho certeza que o pessoal da Bud, se for fazer o Bud Hotel em Moscou, eles vão lembrar da gente. Foi uma ação com milhões e milhões de impactos e views pelo mundo inteiro. Foi uma grande festa de 30 dias, foi bem divertido. Já a Olimpíada, ela é um evento mais curto, né? Mas ela é um evento realmente, assim, ele é mais técnico, porque o Comitê Olímpico tem mais restrições, ele é mais cuidadoso, a Olimpíada tem mais aspectos técnicos. Então hoje na Olimpíada a gente está fazendo coisas muito legais também. Estamos com a Nike, que é um orgulho, é uma instalação fantástica, vai entrar para a história desses jogos como uma das coisas mais bonitas que as marcas fizeram na cidade do Rio de Janeiro. Então, e a gente fez várias coisas ao longo desse trajeto com o Comitê Olímpico, porque as pessoas também esquecem, o Comitê Olímpico todos os anos tem cerimônias, prêmios, eventos, etc. Então a gente trabalhou bastante com eles. E hoje a gente acabou criando equipes que são plenamente capazes. Eu hoje estou tranquilo, vou com qualquer marca para qualquer lugar, e depois de Moscou veio o Catar e rumo a Tóquio, né? Não parou de mudar, mas não parou mesmo, assim, até mudou bastante nesse período todo. A gente pode citar algumas grandes mudanças, né? Lá em 2006, 2007, no final da década passada, a gente teve a chegada de compras na área de marketing, né? Que é a famosa mesa de compras, né?
engraçado que eu nunca vi uma mesa de compras, é uma coisa meio etérea, assim, a mesa branca, né? Tal da mesa eu nunca vi. Mas eu, de qualquer maneira, tirando essa brincadeira com a mesa de compras, eles chegaram na nossa área. Foi lá no começo uma adaptação difícil, porque a gente teve que mostrar para eles que não dá para você olhar para as coisas da nossa área como commodities. Elas às vezes podem ser, mas às vezes, muitas das vezes elas não serão, né? Então, toda a parte de entretenimento, artística e que envolve coisas mais subjetivas como design e ideias e conceitos, a gente não dá para tratar como commodity. Tudo bem, isso foi difícil lá no começo, mas acho que hoje está super encaixado e a gente já, nós mesmos aqui na Holding Club, estabelecemos maneiras de nos relacionarmos com as áreas de compras e com as empresas subcontratadas pelos nossos clientes para cuidar da área de compras, porque também teve esse fenômeno, né? Depois primeiro vieram as áreas de compras e depois vieram as empresas que as áreas de compras contratam para fazer a relação com os fornecedores. E acho que hoje isso assim, é algo encaixar. Como toda negociação, a gente tem que estabelecer limites, né? Quer dizer, o negócio tem que ser sempre bom para os dois lados. No começo foi difícil, porque a tentativa de nos transformar em commodities, em números e negociar simplesmente na base de números, criou uma série de atritos, criou até um certo desrespeito de lado a lado em relação, dentro de uma relação, que tem que ser sempre construída com muito respeito. Mas isso aconteceu pontualmente, nas grandes empresas, isso foi se resolvendo muito rapidamente. Hoje a gente tem uma relação bastante saudável, mas que tem que ser calcada em respeito mútuo, verdade, os dois lados falando cara na cara, olho no olho e falando assim, olha, eu para te atender, para fazer as coisas serem bacanas e você ter resultado e as coisas acontecerem da maneira que você precisa, que as suas marcas e os seus acionistas querem, eu preciso de certas condições e elas são essas aqui. O que a gente tenta evitar é que maus hábitos aconteçam. Então, quando um cliente começa a fazer concorrências com 10, 15 agências, que são comuns hoje em dia, a gente tenta falar para ele que isso não ajuda em nada, nem a ele mesmo. Você vê, ele pega pessoas da área de marketing que ficam dias, às vezes umas semanas inteiras assistindo apresentações que, por serem brifadas em torno do mesmo conceito, tendem a serem repetitivas, quer dizer, uma tortura para eles mesmos. E isso não vai representar uma grande economia de custos lá no final, porque assim, com 5, com 4, com 3 você já conseguiria ter essa negociação. Mas acho que isso é uma coisa que nós, agências, temos que colocar limites nessas coisas e esclarecer os clientes e usar muito a amplo, né, que acho que isso é muito importante, para ela marcar a posição. Porque até em relação às concorrências com muitas agências, tem coisa até pior, que são os leilões, né? Que são aquelas histórias que depois que 3 agências se tornam vencedoras de um processo seletivo, aí as 3 agências vão para um leilão online, que é uma das coisas mais desrespeitosas que eu já vi na vida, porque transformam toda a relação, toda a ideia, todo o conceito, todo o tesão que você tem por atender um cliente num apertar de uma tecla e dizer assim, eu faço por tanto ou dou tanto de desconto. Aí a gente desce num nível que não dá mais vontade de brincar. Precisa lutar contra isso, mas lutar assim, com carinho, porque os nossos clientes são o nosso grande ativo. A consolidação de um país moderno. Eu acho que a gente tem que falar um pouco disso, porque a gente vive ainda uma grande crise. Então é uma pena, se você olha o país e as agências e os clientes em 2010, 2011, se não tivéssemos errado tanto a mão, hoje estaríamos vivendo uma relação muito além do que isso. O que vem? Agora vem o Brasil, o nosso dia a dia. Esse Brasil moderno que está surgindo muito rapidamente e superando essa crise. Então, a gente entende na nossa cabeça aqui que a crise acabou. No nosso mercado, a gente deu ainda uma sorte que no mesmo ano que
teve a Olimpíada, nós temos aí agora no final do ano o Salão do Automóvel, que é duplamente significativo, porque é um momento em que o live marketing nacional, paulista, que tem um boom, né, porque é um evento muito grande, e também a indústria automobilística, que veio e investiu bilhões de dólares no Brasil, também vai mostrar que, ok, passou a fase ruim, vamos em frente, porque o Brasil tem muito a crescer, o mundo inteiro está entrando numa fase muito bacana, marcada pela revolução digital, então, e a nossa atividade tem um futuro brilhante no meio de tudo isso. Nós aqui na Road Club vemos com muito otimismo, a gente sabe que vai ter muito trabalho pela frente, mas a gente tem muito espaço para crescer. Não, eu acho que não. Quem tem a mão na verba, corta, esse que é o problema. E aí a criatividade vira uma grande ferramenta, porque você tem que fazer com metade, que metade tenha o mesmo impacto que daquilo que você fez da última vez para esse cliente. Então você tem que usar ao máximo a criatividade para maximizar cada real que o cliente colocou à sua disposição, que era muito mais desafiante fazer um projeto de 20 mil reais ou de 200 do que o de 20 milhões. Assim, com certeza, o de 20 milhões te permite uma liberdade criativa muito maior, porque você pode trazer coisas sofisticadas, novas tecnologias, coisas que ainda não foram testadas ou feitas, porque você tem recursos para isso. Quando você tem uma verbinha deste tamanho, você tem que ter um conceito assim profundamente poderoso e uma execução absolutamente cirúrgica para você ter algum nível de resultado. Dá muito mais trabalho para o criativo do que o mega. Isso é o para ontem, sempre. Nossa atividade é tempo. Então eu sempre falo para os clientes assim, se você nos dá tempo, a resposta desse tempo é melhores custos, melhores ideias e um plano mais consistente. Então assim, esse hurry, esse rush, essa pressa eterna que a gente vive nesse nosso mercado, ela é meio danosa. Então o job mais difícil é aquele que tem o prazo mais curto. Outra coisa que o Vitor trouxe do mundo do entretenimento para nós é essa coisa de emocionar o cliente. Quer dizer, não basta, lá acho que no mundo na noite do entretenimento, você abrir uma casa noturna. Aquilo não pode ser só o cenário. A pessoa tem que entrar lá e a vida tem que acontecer, tem coisas legais, coisas emocionantes, ele tem que se emocionar, ele tem que ir embora naquele dia e guardar aquela experiência com uma memória afetiva. Tal. Então, ele trouxe isso também, ele sempre nos colocou para todo mundo e para essa geração que ele formou dentro das nossas agências, o Vitor colocou essas duas questões, a obsessão pela perfeição, pela entrega, pelo detalhe, e essa coisa da necessidade permanente de emocionar, de tocar as pessoas, de fazer com que elas se sintam, que elas levem alguma experiência memorável para casa depois daquela ação. Então, essa pessoa carismática, ele acabou se tornando, ao longo dos anos, um grande representante da nossa atividade em relação aos empresários, aos publicitários, etc. Principalmente em relação ao mercado de publicidade. O Vitor é hoje a pessoa que eu entendo no país que mais representa uma atividade chamada live marketing, marketing promocional, ou como você queira chamar.